verdade, eu sou farmacêutica de formação, então eu fiz mestrado e doutorado no Hemocentro com a Simone, no laboratório dela. Trabalhei muito com biologia molecular e biologia celular. E no meu pós-doc eu tive a oportunidade de fazer essa migração. Então eu deixei as bancadas, né, o wet lab que a gente chama, e fui trabalhar praticamente, essencialmente com bioinformática ou biologia computacional. E aí nos últimos 9 anos é isso que eu tenho feito, basicamente. Pouquíssimas vezes eu fui para a bancada nesse período. E aí meu objetivo aqui hoje é contar para vocês um pouco do nosso trabalho no dia a dia, né? E eu vou usar um dos meus projetos como cenário aí para que vocês conheçam o que é trabalhar com bioinformática, né? E como que a gente pode fazer isso no laboratório. Não vou falar nada de programação, não se preocupem, nada disso. Eu vou falar da parte biológica, essencialmente. Vamos ver, acho que eu não sei se eu estou conseguindo mudar isso. Bom, depois do meu período de mestrado e doutorado no Hemocentro, fui fazer pós-doc, fiquei um período na Faculdade de Medicina, aqui de Ribeirão Preto, fiquei um período fora do Brasil, e tive a oportunidade, então, de voltar para o Brasil em 2019, num fomento que a FAPESP tem aqui, um programa muito legal que a FAPESP tem no estado de São Paulo, que é de incentivar jovens doutores, né, a montarem seus próprios grupos de pesquisa. E foi nesse contexto que eu voltei para o Brasil em 2019, aqui para a Faculdade de Ciências Farmacêuticas. Então, eu iniciei meu laboratório, que eu chamo de Epigenômica do Câncer, ou Cancer Epigenomics, e a nossa missão aqui, então, é explorar a genômica funcional e a epigenômica. A gente vai falar um pouco sobre isso, são termos, né, que talvez vocês já conheçam, e o meu foco de estudo nesse momento é estudar o câncer. Então, a gente estuda como é que está esse perfil molecular no cenário de desenvolvimento normal e do câncer. A gente compara isso para tentar entender a biologia do câncer. Nosso objetivo, assim, mais pragmático é melhorar a classificação dos tumores e identificar novos biomarcadores, seja para o diagnóstico, seja para a monitorização terapêutica. Mas o nosso objetivo final e o mais importante, eu acho que é melhorar a qualidade de vida dos pacientes com câncer. Eu acho que é por isso que eu trabalho hoje em dia. Também para contextualizar, né, como eu disse, eu tenho esse laboratório jovem aqui na farmácia, e tem 4 braços principais dos projetos aqui, né, do meu grupo. A gente trabalha com tumores, né, vários tipos tumorais que têm uma mutação específica no gene DH1, stemness no tumor, que é o que eu vou falar hoje, então eu vou falar especificamente desse braço aqui de tumor stemness. Também tem um projeto de glioma longitudinal, onde a gente tem amostras de pacientes ao longo do tempo, assim, então a gente compara o que acontece antes e depois do tratamento. E tem um projeto super interessante começando agora, que a gente usa inteligência artificial para melhorar a classificação dos tumores. Infelizmente, não consigo falar dele hoje, e nem dos outros. A gente vai focar no stemness aqui hoje. E aí, por que a gente faz, né? De novo, a bioinformática é apenas uma ferramenta, como o Alex diz, mas o que lidera aqui nossos projetos de laboratório são questões biológicas, como outros projetos, né? E nosso problema aqui é estudar o câncer, especificamente. A gente tem esse cenário, pacientes com o mesmo diagnóstico. Então, se a gente pegar, por exemplo, 10 pacientes com tumor de mama, mesmo sítio anatômico, se a gente der o mesmo tratamento para esses 10 pacientes, a gente vê que a gente tem uma resposta terapêutica diferente. A gente vai ter grupos de pacientes que respondem muito bem, pacientes que não respondem ao tratamento e pacientes que muitas vezes até pioram, têm efeitos colaterais ou adversos muito graves e a qualidade de vida desse paciente piora muito. Então, isso é muito comum, não só no câncer, né, mas no câncer isso é bastante peculiar. E esse é o grande carro-chefe aqui do meu laboratório, a gente entender por que os pacientes com o mesmo tipo de diagnóstico, eles respondem de formas diferentes. Na verdade, a gente já sabe, né, o tumor é uma doença bastante heterogênea, tem muitos fatores, e o que a gente foca aqui é procurar marcas moleculares, que a gente chama, então, no DNA e no RNA desses pacientes. Por que esses pacientes, então, têm tumores de evoluções tão distintas? Basicamente, é isso que a gente faz no laboratório, de uma forma bem geral. Qual que é o material que a gente usa para estudar isso? A gente usa, como eu disse, dados moleculares. Aí a gente tem um arsenal de dados para a gente trabalhar, né? Dados de mutação, de alteração de cópia, número de cópias, expressão gênica, que talvez seja mais comum, metilação de DNA, que é um tipo de dado molecular que a gente trabalha muito aqui, microRNA, entre outros, proteômica, sempre associado aos dados clínicos. Então, o que a gente faz aqui no laboratório é olhar para esses dados
E a gente só trabalha com dados que já foram publicados, dados públicos, até o momento, né? Então, a gente procura esses dados na literatura e olha para esses dados e faz os nossos experimentos, que eu chamo que são empíricos, para tentar responder as nossas perguntas. Como a gente disse, a bioinformática é uma ferramenta. E aí eu gosto de falar, né, que é uma ferramenta que tem conceitos da biologia, conceitos da computação e conceitos da estatística. Então, a gente tem que ter um pouquinho de conhecimento, pelo menos, de cada uma dessas áreas, né, para a gente conseguir aí manipular, processar, analisar e principalmente interpretar os dados moleculares. E hoje em dia a gente fala de dados em larga escala, né? Então a gente tem uma enorme quantidade de dados à nossa disposição. E é preciso que a gente saiba fazer as perguntas certas e manipular esses dados de forma certa para a gente ter informações biológicas relevantes. Mas a metodologia científica que a gente utiliza num laboratório seco, como a gente chama, né? No meu laboratório a gente só tem praticamente, apesar da gente ter um microscópio aqui, que eu não uso, mas a gente praticamente só tem computadores. A metodologia científica é a mesma, a gente tem uma observação, como eu disse, os pacientes não respondem ao tratamento, a gente faz uma pergunta biológica, elabora uma hipótese, e os nossos experimentos são, né, no meu contexto, pelo menos em sílico. Então, a gente responde isso com métodos adequados, né, mas no computador. Analisamos os resultados, é necessário que a gente valide isso, seja em sílico também, seja in vitro, e desejavelmente chegamos, né, a modelos em vivo, se possível. De novo, analisamos os resultados e a gente tem uma conclusão, seja ela parcial ou total, e esse ciclo recomeça, né, como todo projeto científico, eu acredito, como deve ser. A única diferença é que a gente faz isso essencialmente no computador, na grande maioria dos casos. Antes de começar a falar do projeto do STEMS propriamente dito, eu só queria relembrar aqui um conceito que é de inteligência artificial, ou aprendizado de máquina, porque é um método que eu uso, né, para esse projeto que eu vou falar hoje, e também porque está um pouco em moda. Inteligência artificial nada mais é do que a habilidade de computadores de tomarem decisões que a gente julgue inteligente, né? Porque o computador pode tomar qualquer decisão aí, mas que não necessariamente seja útil. Então, à medida que a gente tem um algoritmo computacional que toma uma decisão que seja útil de alguma forma, a gente chama isso de inteligência artificial. Isso pode ser muito simples, por exemplo, eu posso classificar aqui uma imagem como preto ou branco, o computador pode fazer isso por mim, e isso é um algoritmo muito simplificado de inteligência artificial, mas a gente pode fazer isso de forma muito sofisticada, como a gente está vendo hoje, né? Por exemplo, o ChatGPT, GPT, que está tão em alta, não é disso que a gente vai falar hoje, mas é só um exemplo. E eu uso um pouco disso no nosso trabalho. Dentro desse conceito amplo de inteligência artificial, a gente tem o conceito de machine learning, ou aprendizado de máquina, que é mais o que eu uso no meu dia a dia, que é quando a gente tem um algoritmo que ele consegue aprender com ele mesmo. Então, a gente, né, tem esse algoritmo, o computador aprende isso, isso faz parte de organizar o dado, e aí o algoritmo ele consegue aprender com ele mesmo e melhorando com o tempo para tomar essa decisão. Então, o algoritmo que eu uso aqui, que eu também não vou entrar muito em detalhes, porque não é foco, é classificado como aprendizado de máquina. E depois disso, a gente tem algoritmos mais elaborados e complexos, por exemplo, o aprendizado profundo, ou deep learning, onde a gente tem diferentes camadas aí de decisões para tomar decisões mais complexas. Só queria falar isso, como todo dado, machine learning, aprendizado de máquina, quanto mais dado a gente tem para construir um modelo de predição, melhor fica esse modelo, né? Então, assim, a gente pode olhar aqui mais ou menos como funciona um workflow de machine learning. A gente tem um dado que a gente vai treinar. A gente pode falar isso, por exemplo, como imagens. Eu quero classificar imagens por cores ou por formas. Então, quanto mais dados iniciais eu coloco no meu modelo computacional, melhor esse modelo fica, em geral. A gente tem etapas aí nesse modelo, que é nesse processo, que é de limpar, preparar, organizar melhor esses dados. Aí a gente tem o treinamento propriamente dito de aprendizado de máquina, né, de um modelo de predição que a gente chama. A gente testa isso em amostras que a gente já conhece a resposta para ver se isso está certo. Aí a gente tem modos de melhorar isso e depois a gente aplica o modelo no que a gente quer. Eu uso às vezes esse exemplo de imagens, de formas, de cores, porque é mais fácil de visualizar, mas hoje a gente vai trazer isso para o contexto biológico do câncer, então a gente vai predizer um fenótipo de STEMs em amostras de tumores, mais ou menos isso que a gente vai fazer.
No meu laboratório, a gente usa o aprendizado de máquina principalmente para predição, que é o que a gente vai ver hoje também para classificação de tumores, né? Que é um outro contexto que a gente usa, mas hoje a gente vai falar de predição. Em que contexto? Predição do fenótipo de Stemness em amostras tumorais. Então, é isso que eu venho fazendo aí há bastante tempo, na verdade. Por que a gente faz isso? Esse aqui é um modelo de desenvolvimento embrionário celular normal. A gente tem esses conceitos, eu não sei se vocês já viram, eu acredito que sim em algum momento, mas talvez vocês vão ver aí ao longo dessa semana, nesse curso. A gente tem células que a gente considera, né, totipotentes ou pluripotentes, são células que são bastante troncos e que têm a capacidade de diferenciar em outras células funcionais. E à medida que essas linhagens vão se comprometendo e vão se diferenciando, até chegar em células terminalmente diferenciadas e funcionais, que são as células que a gente tem no nosso organismo, majoritariamente, por exemplo. Isso é o que acontece normal. O que a gente vê no câncer é que a gente tem alguns tipos tumorais que têm características de células-tronco bastante proeminentes. E, geralmente, esses tumores que têm essas propriedades tronco bastante ativas são tumores mais agressivos. Existe essa correlação, né? Com maior características de Stemness, maior gravidade daquele tumor. Isso a gente vê, é clássico em tumor de mama, de próstata, bastante conhecido. O que a gente quer fazer com o nosso machine learning aqui? A gente queria ver se tem como a gente quantificar o Stemness da amostra tumoral usando assinaturas de expressão gênica, ou de metilação de DNA, ou de proteína de células-tronco. Então, a gente quer quantificar aqui o Stemness do tumor. Essa amostra tumoral do meu paciente 1, ele tem mais ou menos Stemness, mais ou menos isso que a gente quer fazer, que a gente vem fazendo, na verdade, né? Tem um trabalho que a gente publicou em 2018, já com um modelo, mas a gente vem continuando esses projetos aí, tentando melhorar. Aqui é o que a gente viu anteriormente, né? Como é que funciona o processamento, de um aprendizado de máquina. E aqui é mais ou menos, eu vou exemplificar como é que a gente faz isso no contexto aqui do Stemness. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir o que a gente vai quantificar de Stemness, o que eu vou chamar de Stemness. E aí, num dos nossos modelos, a gente está chamando de assinatura de Stemness, o Stemness pluripotente. Então, são aquelas células tronco embrionárias, majoritariamente, que têm uma potência tronco, são células normais, né? Não tumorais, que têm uma potência de tronquicidade aí bastante grande. Então, eu posso usar isso como a minha assinatura de Stemness. Então, eu quero quantificar essa assinatura nos tumores. E aí, então, essas células pluripotentes é o que a gente vai usar para fazer, é o meu dado que eu vou usar para construir o meu modelo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é isso, definir que fenótipo que eu quero medir e identificar, né, coletar dados desse fenótipo que eu quero medir. É o primeiro passo aqui, eu estou em desenvolvimento. O segundo passo é a gente construir um modelo de predição propriamente dito, o aprendizado de máquina. E aí existem diversos modelos na literatura, que eu nem sou muito expert nisso, né? Eu só aplico os modelos, e aí a gente, então, define o modelo mais apropriado e a gente constrói esse modelo de predição, que já é essa parte aqui do processamento. Isso aí a gente faz exaustivamente, mudando os dados de treinamento, melhorando, limpando, testando, validando, refinando. Então, esse é um processo bastante definitivo e importante aí dos nossos modelos de aprendizado de máquina. E uma vez que a gente tem um modelo de predição, e nossos modelos, eles classificam, como eu disse, o tumor, né, entre 0 e 1, entre menos Stemness e mais Stemness. A gente aplica isso nas amostras tumorais e a gente vai tentar entender se isso faz sentido ou não, se isso é útil de alguma forma, como eu disse, ou não, né? Se não serviu para nada esse modelo de predição. E às vezes acontece. Então, isso é o que a gente faz no laboratório. Eu acho que me antecipei, né? Então, aqui é quando a gente mede o Stemness ou o fenótipo, no nosso caso, o Stemness em amostras. Nesse caso aqui, a gente mediu em 12 mil amostras tumorais, de 33 diferentes tipos tumorais. E depois a gente correlaciona com dados que a gente conhece de expressão de variáveis clínicas, né, como o grau do tumor, estágio do tumor, se o paciente sobreviveu mais ou menos, para a gente entender se o nosso modelo de predição está sendo relevante ou não. Enfim, esse é o processamento que a gente fez. Como eu disse, a gente tem um trabalho que eu publiquei em 2018 com isso, onde a gente construiu um modelo de predição de estado pluripotência, baseado em expressão gênica e metilação de DNA, então isso está publicado, está feito. O que eu venho fazendo aqui nos últimos 3 anos?
que ainda não está publicado. Alguns a gente está mais adiantado em fase de publicação, outros ainda estão começando. A gente tem um outro modelo de Stemness, que é o que eu vou falar aqui hoje, a maior parte do tempo, de dados pluripotentes, mas usando dados de proteômica, não expressão gênica, como eu mostrei anteriormente. A gente tem outros 2 projetos que são de alunos de mestrados aqui do laboratório, que, como minha linha de pesquisa basicamente é em tumores do sistema nervoso central, a gente tem modelos de Stemness não pluripotentes, né, mas a gente tem mais comissionado aqui com a linhagem neural, que é tentando refinar o modelo para tumores cerebrais. Então, a gente tem um modelo de Stemness de progenitores neurais, ou seja, não tumorais, são progenitores neurais saudáveis, né, usando dados de single cell e metilação de DNA. E a gente tem também um modelo que é usando células tronco tumorais, nesse caso, células tronco de glioma. Então, é um tipo diferente de células tronco e a gente também está vendo se isso é mais ou menos útil aí na hora da gente aplicar nos tumores dos pacientes. Então, a gente, né, são os 4 tipos de modelos que a gente vem trabalhando atualmente. Na verdade, um já está publicado, a gente tem outros 3, e eu vou falar um pouco aqui desse de proteômica. E no final, um pouquinho desse de glioma aqui. Bom, então a gente, não vou entrar em detalhes, aquele modelo anteriormente visto é o mesmo esquema. A gente, né, pegou dados da literatura, treinou o modelo e aplicou aqui em amostras tumorais, nesse caso de diferentes tipos tumorais. Esse primeiro aqui, por exemplo, é tumor renal, e a gente tem aqui as legendas. E o que eu vi nesse primeiro momento? Que o modelo de predição de Stemness que a gente construiu em dados de proteína, ele estava classificando as amostras tumorais, que são as azuis, com maior Stemness do que as amostras normais, o que é ótimo, na verdade, né? Se eu tivesse quantificando amostras normais com a Stemness maior do que as tumorais, o meu modelo estava ruim. Então, a primeira coisa que a gente viu foi isso, comparar tumor com não tumor, a gente viu que para esses tipos tumorais, por exemplo, uns melhores, outros piores, as amostras tumorais tinham um Stemness maior. Esse é um trabalho de um consórcio internacional chamado CPTEC, e a gente tem grupos que a gente se reúne semanalmente, e isso está em andamento ainda, antes da publicação. Um outro parâmetro que a gente avaliou também, nesse mesmo contexto, comparar com os graus tumorais. Então, os tumores, alguns tipos tumorais são classificados em graus, né? Então, o grau 1 é o menos agressivo, o grau 4 é o mais agressivo. E aí a gente foi ver nos tumores que a gente tinha à disposição como é que isso estava. E para alguns tumores isso foi bem relevante. Por exemplo, aqui é tumor de cabeça e pescoço, os pacientes com graus maiores, eles tinham Stemness maior do que os tumores menos agressivos. E, por exemplo, PBT, que é tumor pediátrico cerebral, mesma coisa. Então, os tumores com grau maior, eles têm um Stemness maior. Significa o quê? Que a gente está quantificando no nível proteico o que a gente vê no microscópio ali, né? A morfologia das células. A gente está conseguindo fazer de uma forma molecular, mais sistematizada, o que a gente faria de forma visual no microscópio. Então, muitas vezes a gente chama de grau molecular do tumor, que a gente está chamando aqui de Stemness. Aqui um exemplo, então, né, desse projeto CPTEC, a gente avaliou vários tipos tumorais, mas aqui eu trouxe esse exemplo especificamente do tumor de cabeça e pescoço. A gente tem 400 e poucas amostras de pacientes com esse tipo tumoral, e cada coluna aqui é um paciente, eles estão ordenados do menor para o maior Stemness. Então, aqui temos vários pacientes com tumor de cabeça e pescoço ordenados para pacientes que têm menos e mais Stemness. E o que a gente fez foi calcular uma correlação entre expressão de outras proteínas. E a gente identificou aqui 24 proteínas que têm associação com Stemness. 12 proteínas que têm associação, quanto maior o Stemness, maior a expressão, e 12 proteínas, quanto maior o Stemness, menor a expressão. É isso que a gente está vendo aqui nesse heatmap. E o legal é que quando a gente correlacionou com os dados de sobrevida dos pacientes, a gente viu que essas proteínas com associação no Stemness, quanto maior a expressão delas, pior a sobrevida do paciente, ao passo que as proteínas que quanto menor estavam expressas nesses pacientes, melhor a sobrevida dos pacientes. Ou seja, a gente definiu um grau molecular que a gente chama de Stemness, por machine learning, quantificou o Stemness nessa amostra do paciente, identificou proteínas que têm associação com esses Stemness e que também têm associação com sobrevida. Por que isso é importante? Porque essas proteínas, elas podem ser usadas como biomarcadores para esses pacientes. A gente pode pegar, quando o paciente chega no consultório, a gente vamos quantificar a expressão dessas proteínas e vamos inferir ou ajudar na estratificação do risco desses pacientes, né? Então, os pacientes, por exemplo, que têm alta expressão dessas 12 proteínas, eles são pacientes que têm um maior risco
de progressão e de óbito, né, para esse tipo tumoral, por exemplo, ao passo que as outras proteínas, né, se os pacientes têm a menor expressão desse outro grupo de proteínas, esses pacientes têm um prognóstico melhor, mais ou menos assim. Então, a gente conseguiu identificar proteínas ou biomarcadores que podem nos ajudar na estratificação do risco dos pacientes. Adicionalmente, a gente está vendo se essas proteínas são alvos de drogas. Para esse tipo tumoral aqui, nenhuma proteína, na verdade, se mostrou alvo de drogas, mas para outros tipos a gente identificou potenciais alvos terapêuticos, então, para esses tipos tumorais. Então, mostrando a importância aí desse algoritmo. A gente também correlacionar com outros dados moleculares aqui, então a gente pegou a expressão dessas proteínas no nível de expressão gênica e alteração genômica, a gente viu que tinha uma correlação, então as proteínas muito expressas aqui no Alto-Stemness também tinham expressão gênica maior, ou seja, se a gente não consegue quantificar a proteína, a gente pode inferir isso via expressão gênica, e também tinha uma associação com alteração de número de cópias genômica. Então, a gente, além de estar identificando alvos terapêuticos, que está lá na ponta, né, do que a gente precisa fazer, a gente também está tentando entender a biologia por trás disso, como é que isso é regulado e como é que isso está funcionando, para a gente tentar entender também aí no contexto da biologia tumoral. Então, espero que vocês estejam entendendo como que a gente está aplicando um algoritmo de aprendizado de máquina, né, usando dados essencialmente, né, tudo isso aqui foi feito via computacional, para a gente identificar alvos terapêuticos, por exemplo, que a gente pode vir agora, voltar para a bancada e testar isso. A gente fez isso também em linhagens caninas, então a gente aplicou o modelo que a gente construiu com dados humanos, a gente validou que também isso é possível fazer para linhagens de câncer de mama canina, por exemplo, e a gente imagina que isso possa ser feito também para modelos molinos, por exemplo, então uma extrapolação aí do nosso trabalho para outras espécies. E agora eu vou falar rapidamente como é que a gente está fazendo isso agora, não usando células-tronco normais, pluripotentes, mas num contexto aí, pensando em tumores cerebrais, como é que a gente está fazendo isso usando células-tronco tumorais. E usando dados de single cell, não de proteômica dessa vez. Esse é o trabalho de mestrado do Renan, que está defendendo agora, esse mês. Então, ele pegou dados públicos de transcriptoma de single cell, de células únicas, não sei se vocês têm nesse contexto, mas a gente sequencia o RNA de cada célula ali do microambiente tumoral de forma individual. O trabalho original já tinha identificado dentro do ambiente do microambiente tumoral dos pacientes com glioma quem eram as células tronco tumorais. A gente já conhecia essa informação do trabalho. O que o Renan fez foi identificar apenas essas células tronco tumorais, extrair elas do conjunto de dados e montar um modelo de treinamento de STEMs usando essas células tronco-tumorais. Diferente do que a gente fez anteriormente, que eram células pluripotentes, que eram células não tumorais, pluripotentes e que se diferenciam em vários tipos celulares. Nesse caso, a gente está usando células tronco-tumorais de glioma. Nosso objetivo aqui, então, é quantificar os STEMs especificamente para pacientes com glioma. Então, o Renan já fez tudo isso e aplicou em dados, né, de glioma da literatura também. Ele testou vários modelos, na verdade, mas eu queria destacar esse último modelo aqui, que é o que a gente chama de Glioma Stem Cell Stemness Index, que foi o melhor, na verdade, e ele conseguiu, de novo, ver que os pacientes em azul aqui, que são os grau 4, os mais agressivos, eles têm um Stemness Index baseado em Glioma Stem Cells maior. Ou seja, a gente construiu um modelo, tem vários outros, né, gráficos aqui de validação, mas em resumo, o Renan construiu um modelo de predição do enriquecimento das células tronco tumorais de glioma nas amostras, né, desses pacientes. Novamente, ele fez essa correlação entre maior STEMness e a expressão de proteínas, e dessa vez, muito interessante, então, os pacientes que têm maior STEMness, eles têm a maior expressão desse grupo de proteínas, aqui a gente tem acho que 50. E aí, dentre essas proteínas, algumas delas ele identificou 3 aqui que são alvos de drogas, ou seja, né, são drogas que são usadas para outros tumores, mas que elas podem ser recolocadas para o tratamento de pacientes com glioma que têm alto STEMness, de acordo com o nosso modelo de predição aqui. Então, assim, a gente está falando de um trabalho, né, na fase de biologia básica, mas tem um potencial translacional bastante grande. O que a gente vai fazer agora é testar se, de fato, essas proteínas estão aumentadas nos pacientes com pior sobrevida e construir modelos in vitro para o teste desses alvos terapêuticos aqui, se isso faz sentido ou não, e depois passar para o modelo in vivo.
De novo, tudo que a gente faz é utilizando biologia computacional no momento. Então, as conclusões aqui que eu tenho, já estou terminando, é que dados de proteômicas também podem ser usados para predizer o stemness, que é uma segunda fase do trabalho que eu já havia publicado anteriormente. Isso pode ser feito em diferentes tipos tumorais e ajuda a gente a identificar potenciais alvos de tratamento, né? A gente viu isso, então, no contexto da proteômica, lá de muitos tipos tumorais, e a gente viu um pouco do trabalho do Renan, que fez uma coisa parecida, um modelo de predição parecido, mas usando dados de single cell de expressão gênica num contexto de células tronco-tumorais. E a gente viu que isso também tem uma correlação aí, tem um potencial de predição de enriquecimento em células de glioma. Então, a gente tem um contexto aqui que é pan-cancer, que a gente está fazendo isso para muitos tipos de tumorais, por isso a utilização de células pluripotentes. E a gente tem um segundo contexto aqui que é focado em tumores do sistema nervoso central, né, tumores cerebrais. Como conclusão, segunda parte da conclusão, eu queria só, espero que eu consiga ter exemplificado isso, que a bioinformática, então, é uma área que está em crescimento, que é promissora, que a gente tem que desmistificar, né, o pessoal da computação. Existe uma escassez de profissional, então é uma ótima época para a gente aprender bioinformática. Tem que ter rigor, quando a gente está falando de metodologia científica, né, de projetos científicos, a gente tem que ter rigores éticos e boas práticas dos procedimentos, assim como a gente tem no laboratório, existe todo um rigor, e deve ter todo um rigor, quando a gente está falando dos métodos in sílicos, e, né, como eu disse, a gente precisa ter validações, controles apropriados, todas as etapas dos nossos processos. Então, tudo isso a gente faz aqui no laboratório. Para quem não sabe como é que é o nosso dia a dia, nossos experimentos são feitos todos nessa tela preta, que pode ser branca, na verdade, também, mas a gente faz tudo isso na base da programação mesmo. Eu aprendi tudo isso quando eu tinha mais de 30 anos, então é possível que todo mundo aprenda. E o nosso dia a dia, na verdade, é esse aqui. Não é para assustar, não. Na verdade, é para aproximar que essa daqui é a nossa, eu gosto de falar, essa daqui é a nossa bancada de laboratório, aqui que a gente faz todos os nossos experimentos, o que pode ser muito divertido. Por fim, eu queria agradecer e mostrar um pouco do meu grupo aqui, né? A gente está fazendo 4 anos de laboratório no segundo semestre, e aí uns alunos já passaram e outros ainda estão aqui. Esse é o meu grupo, eu queria agradecer publicamente todo mundo que faz parte. Eu estou conseguindo, eu acho que era uma das minhas missões, fazer o que eu, né, essa transição que eu fiz da bancada para a biologia computacional, eu estou conseguindo fazer. Quase todos os meus alunos aqui também vieram com o background da biologia, estão fazendo essa transição e está sendo um sucesso. E agradecer a todo mundo, então, né, os meus colaboradores aqui, o pessoal do CIPTEC Consortium, que é dos dados que eu apresentei. E é isso, estou à disposição para as perguntas que acho que a gente vai ter agora, né, aqui.